Bom dia, meus queridos irmãos. Que a paz do nosso Jesus Cristo esteja com você, com os seus, que apesar das circunstâncias, você possa estar bem com os seus familiares. E o anjo do Senhor realmente esteja acampado ao redor de você e da sua família. Quero compartilhar com você o Salmo de número 46, que diz o seguinte: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará. Deus a ajudará já ao romper da manhã. Os gentios se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até ao fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Queria meditar com os irmãos em cima desses salmos aí. Na medida em que eu estiver citando passagens bíblicas, é bom que você esteja com a sua Bíblia aberta e que vá analisando esse ou aquele texto que eu estiver citando, para que haja uma compreensão maior, melhor daquilo que eu estiver dizendo. Há uma afinidade entre este salmo, o Salmo 46, e os salmos que são chamados de Cânticos de Sião. São eles: o Salmo 40, o Salmo 76, o Salmo 84 e o Salmo 87. Eles são chamados de Cânticos de Sião porque eles citam a cidade de Jerusalém, que também é chamada de Sião. Neste salmo, a referência à cidade está no versículo 4, no Salmo 46, que diz: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. A cidade de Deus é a cidade de Jerusalém, a cidade de Sião. Embora não pareça no título o nome do autor deste salmo, Salmo 46, acredita-se que o rei Ezequias seja o seu autor, tanto deste quanto dos Salmos 47 e 48, posto que também ele era poeta e o assunto de que esses salmos tratam é o da sua época. Vamos ao contexto do Salmo 46. Acompanhe a leitura com a sua Bíblia. Você pode voltar esse vídeo quantas vezes forem necessárias para que você possa acompanhar, tá bom? Então veja lá. Primeiro, no livro do 2 Reis, capítulo 18 e 19. Ao mesmo tempo, você pode também já ir consultando o livro de 2 Crônicas, capítulo 32 e Isaías, capítulos 36 e 37. Eles apresentam o seguinte, um resumo do que aparece nesses textos daí. O rei de Judá era Ezequias. O período era o do domínio assírio. E esse povo já havia destruído o povo de Israel. Estamos vivendo na época em que o reino já está dividido: reino do norte, reino de Judá, e reino do norte, reino de Israel.
e Reino do Sul, Reino de Judá. E aí então Israel já tinha sido destruído. E agora o rei Senaqueribe, ele acampa o seu grande exército ao redor de Jerusalém. E o seu general, Rabizaque, profere palavras ofensivas contra Deus e desafia o povo de Judá falando em hebraico, a língua do povo de Judá, para que o povo escutasse exatamente quais eram as ofensas, quais eram as estratégias e intenções daquele exército dali. O profeta Isaías e o rei Ezequias, eles oram. Então Deus lhe responde, dizendo que eles mesmos não precisariam fazer nada, nada mesmo, porque Ele, o nosso Deus, sozinho, sem nenhuma ajuda de instrumento humano, destruiria aquele exército poderoso e que o rei Senaqueribe morreria. Tente ler esse salmo agora com essas informações que eu acabei de lhe passar. Mudou alguma coisa na sua interpretação? Eu acredito que sim. Deus é Deus. Há momentos em que Ele mesmo, de forma muito clara, nos diz o que Ele espera de nós. E aí nós temos que fazer. Ou o que Ele nos manda fazer. E isso Ele fala sempre de modo muito claro. E aí você faz. Agora, se Ele nada disser, você não deve fazer coisa alguma. Se Ele disser, então devemos fazer exatamente o que Ele mandar. Com essas informações, eu quero levar você a pensar que há momentos em que você deve sossegar, ficar quieto, não falar, não se precipitar, mas esperar para ver o que Deus vai fazer. Em primeiro lugar, eu quero afirmar para você que Deus é onipresente. Você sabe disso. Dentre os atributos principais de Deus, Ele é onipotente, onipresente, onisciente. A onipresença é que Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas esse Deus que é onipresente, no meio do seu povo Ele é presente. É um jogo de palavras que eu fiz. Deus é onipresente, mas no meio do seu povo Ele é presente. Não há nenhum lugar onde Deus não esteja, mas em relação ao povo dele, sua presença é concreta. Ele se posiciona no meio. O versículo 5 diz que Deus está no meio da cidade de Jerusalém, ou seja, Ele não está longe. Ele não está olhando lá do céu. Na verdade, Ele não está perto, nem está do lado de fora. Ele está no meio da cidade. Ele está dentro da cidade, isto é, Ele está junto com o seu povo. Se há alguma guerra, se há alguma perturbação, se o inimigo armou tranqueiras contra o seu povo, com certeza o Senhor dos Exércitos está conosco. O versículo 11 diz isso. Em segundo lugar, Deus supre qualquer necessidade. O versículo 4 do Salmo 46 fala de um rio. Na verdade, a cidade de Jerusalém não ficava próxima de rio algum, mas o rei Ezequias mandou construir um aqueduto subterrâneo que levava a água do manancial ou dos mananciais de Gion até o tanque de Siloé, que ficava dentro da cidade. Com certeza, a estratégia do rei Senaqueribe era de bloquear essa passagem de água. Jerusalém sitiada, com fome e com sede, iria sucumbir. Ezequias cria que o Senhor era a sua fonte e que supriria qualquer das suas necessidades. Dê uma lida no Evangelho de João, capítulo 7, versículo 37 a 39, para que isso também se confirme. Em terceiro lugar,
eu sou Deus, eu faço, não preciso que você faça nada. No versículo 8 e no versículo 9 fica bem claro que todo o material bélico dos assírios, seus armamentos, desde os mais simples, arcos e lanças, até os mais sofisticados daquela época, bigas, catapultas, Deus destrói. Por fim, ele mata 185 mil soldados. Os que sobram, fogem, e o seu rei morre. O versículo seguinte, que é o 10º, diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. É isso mesmo. Eu sou Deus, eu faço, não preciso que você faça nada. Aliás, o que eu espero de você é o mesmo que Ezequias e Isaías fizeram. Ore. Deus não precisa que você dê uma ajudazinha. Deus não precisa que você tome qualquer providência, Ele está no controle. Se você se precipitar, se você fizer qualquer movimento, você pode simplesmente anular o poder de Deus, aquilo que Deus quer fazer, o milagre que Ele quer apresentar ao seu povo. Deixe Deus ser Deus. Gosto muito do que é dito em Isaías 43, versículo 13, parte C. Agindo eu, quem impedirá? Não há nenhuma circunstância que Deus não haja. Não há nenhuma tribulação que Ele não dissolva. Não há nenhum problema que Ele não resolva. Este salmo pode e deve ser aplicado à sua vida particular, incluindo a sua família, também pode e deve ser aplicado à sua igreja. O que Deus tem a dizer a você nesta manhã é: sossegue. Pare de correr de um lado para o outro. Pare de querer tomar providências. O seu inimigo, na verdade, é inimigo dele também. Não há o que temer. A partir de agora, o seu problema é com ele e com o seu exército. Para esse momento, irmãos, é sossegar. Nós estamos sitiados, há peste do lado de fora, mas o nosso Deus está tomando providências e Ele não está longe. Ele não está necessariamente ao redor do seu povo. Não, não, não. Mais do que estar acampado ao redor do seu povo, Ele está no meio do seu povo. Portanto, aquietai. Você vai ver Deus agir. Que o Senhor abençoe você. Amém.